Olá, mães IPCA, irmãs queridas, mães dispostas, mães que cuidam, mães que estendem a mão para os filhos em toda e qualquer circunstância. A vocês, nesse momento, eu queria dirigir uma breve mensagem, uma reflexão de Deus para a vida de vocês. A palavra de Deus, como vocês bem conhecem, nos conta a história que, para mim, é uma das mais fascinantes, apesar de dramática, que é a história de Ana. Ana, ela nos ensina, ou ensina a todos os leitores das Escrituras, mas em especial as mães, sobre uma mãe aflita, porém piedosa. Na história de Ana, nós vemos uma mãe que, apesar da aflição que ela passava, ela, ao mesmo tempo, buscava agradar a Deus em tudo. E é baseado nessa frase, nesse tema, que eu queria rapidamente pensar com vocês sobre uma mãe aflita, porém piedosa. É um tema simples, mas rico demais. Pois bem, mães, lá em 1 Samuel, como vocês já bem conhecem, capítulo 1 e 2, nos conta a história de Ana. Mas eu queria tirar algumas preciosas verdades para vocês, para mim, para toda a igreja do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 1, dos versos 9 a 18, ou melhor, de 9 a 28. E se você ler esse trecho, você vai tirar algumas lições, algumas verdades preciosas para você. Mas exatamente percebendo isso, uma mãe aflita, porém piedosa. Esse texto, nós aprendemos pelo menos 4 verdades preciosas demais. E por isso eu queria com vocês ver isso nessa passagem. A primeira lição que uma mãe pode aprender com Ana é que as aflições não impedem a oração. Ou uma mãe aflita, ou as orações, elas jamais são deixadas de lado a partir de uma mãe que é aflita, mas também é piedosa. Em outras palavras, uma mãe aflita e piedosa, ela vai chorar, mas mesmo em meio às lágrimas, ela nunca vai esquecer de orar. Orar por ela, pela sua família, pelos seus filhos, e no caso de Ana, não pelos filhos que já existiam, mas por um filho que ainda viria. Nós sabemos que ela não poderia ter filhos, mas a oração dela é: Pai, me dá um filho. E se tu responderes essa minha oração e não se esqueceres da tua serva, eu irei consagrar esse meu filho. A gente percebe em Ana uma mulher que de fato, apesar da amargura que ela tinha, mas que poderíamos trocar o próprio texto a entender que a aflição era muito maior do que a amargura. Sabemos que ela era provocada pela outra mulher do seu esposo. Naquele tempo era permitido a poligamia, mas o fato é que a primeira característica de Ana como uma mãe aflita, porém piedosa, é que as aflições dela não impedem que ela ore. Nós estamos passando dias difíceis, mães, como por exemplo o coronavírus. E talvez o maior problema não seja a expectativa ou quando iremos conseguir um remédio para sarar, para acabar com esse vírus. Mas nossa maior aflição hoje é em quem confiar, quem está falando a verdade. E o que vai acontecer com os meus filhos? Muitas mães estão pensando nisso. Então, ore a Deus. Coloque os seus filhos diante do Senhor e peça a Deus que proteja, que dê paz, que dê guarida e que dê saúde.
Porque uma mãe aflita, porém piedosa, ela não deixa de orar. Mesmo em meio às lágrimas, Deus escuta as suas orações. Não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus está ouvindo o seu sofrimento e está vendo o seu sofrimento e ouvindo as suas orações. A segunda verdade que a gente aprende com Ana, uma mãe aflita, porém piedosa, é que as aflições jamais impediam ou pode impedir uma mãe de consagrar os seus filhos. Se a gente for fazer uma pesquisa, as mães dos grandes homens da história, a gente vai ficar muito surpreso. Muitas mães oravam pelos seus filhos. Um dos exemplos que vem à minha mente agora é a mãe de Agostinho de Hipona. Ele era um homem, um jovem depravado, um homem que era promíscuo, totalmente distante e rebelde contra a verdade. Mas a sua mãe intercedeu por ele durante 30 anos, consagrando e pedindo a Deus que abençoasse o seu filho. Porque aquela mãe, mesmo em meio às suas aflições, ela não deixava de consagrar os seu filho, nem de orar e nem de consagrar. A consagração não depende de nós, os pais e muito menos as mães. Nem os pais, nem as mães queridas podem, de fato, mudar a história do seu filho, mas Deus pode. Por isso, Ana, ela orava e ela consagrava os seus filhos, mesmo em meio às aflições que ela passava. Filhos não no plural, mas o filho, porque ela intercedia a Deus por um filho. Clamava a Deus por um filho. A terceira verdade que a gente aprende com Ana é que as aflições não pode impedir uma mãe de ser sincera e humilde diante de Deus e dos homens. É interessante você ver Ana dizendo, eu estou aflita, eu estou ansiosa, eu estou com minha alma totalmente aflita. Por isso é que eu tenho algumas reações, por isso é que eu oro, é por isso que eu me derramo diante de Deus. A gente vê Ana não se escondendo dos problemas, do que ela tinha, mas a gente vê Ana derramando-se em humildade e quebrantamento diante de Deus. Talvez as mães podem tirar uma lição preciosa dessa mãe que é aflita, porém piedosa, de que nada disso impede de que ela seja humilde e sincera diante de Deus e também diante dos homens. Quantas mães, por diversos motivos, perdem a sinceridade e a humildade? Deixam de ser sincera com seus filhos, deixam de falar a verdade. Ser sincero é não ter falsidade, mas dizer aos filhos o caminho certo, orientá-los e falar a eles abertamente sobre a verdade. Mas muitas mães perderam a sensibilidade de serem humildes, de se humilhar, se for preciso, diante do filho e pedir perdão por ter falhado. De se quebrantar diante de Deus e reconhecer que precisa dele. Sinceridade e humildade jamais devem fazer falta da vida de uma mãe que, por mais que seja aflita, também é piedosa. A última verdade que a gente aprende com Ana é que uma mãe aflita, porém piedosa, os seus filhos não são mais importantes do que Deus. Em resumo, poderíamos dizer que uma mãe aflita e piedosa, ela não permite que a aflição seja maior do que a sua fidelidade a Deus. Ou a sua gratidão não deve ser perdida em meio às aflições. Sabe por quê? Porque se você precisa ler o texto, logo no início, Ana, ela consagra o seu filho a Deus. E quando Deus o dá um filho, Ana vai lá e consagra como ela havia prometido a Deus. Se tu me deres um filho,
eu consagrarei a ele a ti para sempre. Sabe, meus irmãos e irmãs, mães em especial, saibam que a coisa mais importante que você vai deixar para o seu filho é a herança eterna. O seu filho, você pode dar ao seu filho uma faculdade, você pode dar ao seu filho todos os bens da terra, você pode dar até a sua permissão para tudo a ele, para tentar fazê-lo feliz. Mas se você não dar ao seu filho a possibilidade dele conhecer a Jesus, de nada adiantou. E aí nós lembramos das palavras de Jesus: o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Porque a coisa mais importante que Ana tinha na mente é que o seu filho não era dela, mas de Deus. E aí a gente quebra aquela máxima, ou aquela filosofia, ou aquele princípio que o mundo diz, que os nossos filhos não são nossos, mas do mundo. Não. Deus nos deu o privilégio para criar os nossos filhos para Ele e nele, para que esses filhos desenvolvam em Deus a sua vida no mundo. Mas, em primeira instância, criamos nossos filhos para Deus. Ana consagrou seu filho a Deus. Nesse instante, gostaria sempre de lembrar: a aflição e a angústia é algo real na vida de qualquer mãe. Mas a pergunta é: mães e pais, temos sido piedosos a ponto de consagrar os nossos filhos diariamente a Deus? Não só orar, mas labutar, mas lutar para que eles realmente conheçam a Jesus? Tenho falhado nisso, mas espero que Deus me dê forças e revigore a minha vida para que eu faça. E você? Até quando vai adiar isso? Até quando vamos adiar o privilégio de dar aos nossos filhos aquilo que é mais importante? Conhecer a Deus. Que Deus te abençoe. E eu vou orar. Pai, abençoe todas as mães que ouvirem este vídeo, que elas conheçam a Jesus e entendam, assim como eu, que sou pai, também preciso entender, que as aflições na nossa vida são reais, mas devemos ser também piedosos, mesmo em meio às aflições. Abençoa a vida de todas elas e que esse Dia das Mães seja um dia de reflexão, de gratidão e alegria diante de Deus. Que Deus as abençoe e abençoe todas as mães, a começar das nossas famílias, a minha mãe e todas as mães que fazem parte das nossas vidas sejam abençoadas por Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.